Povo de Deus, é com alegria que recebemos você em mais um episódio da nossa sabatina, nossa classe de professores online, onde podemos compreender um pouco mais da escola sabatina e entregar para você algumas técnicas e curiosidade. E ao meu lado, nosso querido amigo Pastor Natal, especialista no assunto e que obviamente vai trazer para você aquilo que você já conhece, se já faz parte aqui do nosso canal, já nos acompanha nessa jornada de entrega de conhecimento e de aprendizado. Se você é a primeira vez que está chegando, é uma pessoa que ainda não nos conhece, nós falamos aqui da Faculdade Adventista do Paraná, trabalhamos nessa instituição de ensino no sul do Brasil e aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link muito especial que tem perguntas para deixar a tua classe de escola sabatina mais dinâmica e mais interativa. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando desse momento em que a gente cava um pouquinho mais fundo com técnicas, com alguns versículos. E eu quero dizer para você que a escola sabatina é o coração da igreja. E nós desejamos muito que esse coração pulse com bastante saúde. Muito bem. E para você ter ideia, nós sempre vamos trazer aqui um texto de Ellen White para abrir a temática. Obviamente não sobre aquilo que a lição vai trazer, mas é de um livro lições gerais que às vezes nós esquecemos dele. Conselhos para a Escola Sabatina. Estamos lendo nesse período do mês de julho o primeiro capítulo. E eu trago sempre uma frase de efeito, algo que ela nos faz lembrar de nossa responsabilidade em relação a esse coração da igreja, que parece que às vezes que precisa dar um tranco, um choque. Assim, né? Um texto importante, ali no terceiro parágrafo, aqueles que gostam da página um pouco mais impressa, quem sabe esteja ali perto da quinta página, algo desse tipo assim. Se estiver no ambiente digital, também você vai encontrar. Ninguém que trabalhe na escola sabatina deixará de ceifar abundante colheita, não só no fim do mundo, mas também na vida presente. Uau! Porque às vezes, como a gente vem trabalhando, a temática parece que vou colocar aí o pão e ver até onde vai. Só lá no fim do mundo. Não, é de agora. E ela continua. No esforço de iluminar e abençoar a outros, seus próprios pontos de vista se tornarão mais claros e vastos. Quanto mais nos esforçarmos por explicar a outros o que mesmo? A verdade. Verdade pelo quê? Com amor pelas almas, tanto mais clara se tornará ela para nós mesmos. Ao entendimento do expositor, o professor da escola sabatina, tanto para aqueles que estão, pela sua influência, conhecerão a beleza e a força da verdade. Que texto lindo, hein? Muito poderoso. Lições. O próprio professor é iluminado, amplia o conhecimento e ilumina transmitir, as pessoas que estão ao seu redor. Que maravilha. Nós estamos nesse mês de julho, trabalhando a lição do Evangelho de Marcos, é o terceiro trimestre, e agora, na quarta lição, as parábolas. Parábolas dessa quarta semana, para aqueles que gostam um pouco mais do ambiente digital, ou estão em instituições comunicacionais, ou também em empresas. Hoje é uma técnica muito usada dentro do RH, dentro da sala de aula, que é o storytelling, que é a arte de contar histórias. Você sabe que para uma criança de 3 anos de idade, você tem algumas pessoas que até mudam a voz, né? Para chegar um pouco mais no coração da criança. Se você vai trabalhar um assunto um pouco mais executivo, com alguém de 30, 40, 50 anos, a sua postura é diferente, por mais que você também conte uma história. E claro, nada mais, nada menos do que Jesus, né, para nos ensinar como chegar no coração das pessoas, porque eu não sei se tem esse título para ele, alguns colocam também, mas essa ideia de que é o rei das parábolas, o rei do storytelling, o mestre de contar histórias. E hoje vamos descobrir algumas especialidades e ao colocar aí aquilo que a lição trouxe para o professor de escola sabatina. O interessante no livro, no Evangelho de Marcos, como a gente já falou, ele é característico, ele tem as suas coisas distintivas. Ele não enfatiza tanto as parábolas de Jesus, ele só conta de tantas parábolas de Jesus, não lembro, umas 45, ele conta 4 ou 5, pouquinhas. A ênfase que Marcos quer dar é em um homem de ação. Por isso que sempre aparece lá, e então imediatamente foram, então imediatamente fizeram isso.
a ideia é mostrar mais os milagres de Jesus. Mas aqui no capítulo 4, ele colocou algumas parábolas juntas ali. E nós queremos trabalhar com elas. A ideia da parábola, como o pastor Márcio introduziu, é você tentar representar, através de uma história finita, com coisas visíveis, representar o infinito. Olha só que bacana. É trazer uma compreensão de algo grande através dos elementos do dia a dia, o fermento que faz a massa crescer, o semeador saindo no campo semeando. Cada vez que eles viam essas coisas cotidianas, finitas, eles se lembravam dos ensinos infinitos. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa lição é essa ideia, já trabalhamos algum momento nas lições anteriores, mas essa ideia de que quando a gente vai seguir alguém, se inspirar em alguém, é alguém com muito sucesso. E boa parte das pessoas que vão seguir os outros é com essa ideia de benefício também. Só que quando a gente vai ao Evangelho, quando a gente vai ao perfil daqueles que precisam seguir Jesus, não só tem que deixar tudo, como a gente já viu em alguns outros momentos, mas também, possivelmente, não tenham benefícios agora, precisam passar por algumas coisas. Como é que o professor da classe de escola sabatina pode levar isso para o coração do membro, que às vezes a caminhada do discipulado não é tão flores assim como a gente sempre fala. Eu acho que o professor ele pode usar exemplos nas próprias parábolas de Jesus, não é? Mostrando a dificuldade, o caminho estreito, mostrando a casa na rocha, a casa na areia. Trazer exemplos da própria Bíblia para o membro, para ele perceber que a vida do Evangelho, de seguir a Jesus, é diferente. Jesus fala, estais no mundo, mas não sois do mundo. E tentar usar parábolas também, ilustrações, para ele entender isso. Tem um exemplo aqui que mostra como que Jesus usava as parábolas para gravar na mente e no coração algumas verdades eternas. E professores, como nós estamos falando para os professores, tente não tanto ensinar, mas cavar, fazer os membros perceberem isso. Por exemplo, aqui, uma das perguntas que está aqui no link que você vai poder pegar. Eu peço para o membro comparar o Salmo 119 e 105, que é o famoso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, com uma das parábolas que Jesus faz, que ele fala, olha, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, debaixo da cama, debaixo de um cesto, mas coloca no alto, né? E aí a gente leva para os membros isso. O que Jesus quis dizer com isso? A gente dá para eles lerem os dois versículos, né? O da lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e Jesus falando que a lâmpada não pode ser escondida. O que Jesus quer dizer com isso? Eles vão ter que perceber isso e falar, não é? E aí, ao trazerem isso, se conseguirem trazer ou não, né? Depende da classe, a gente traz a pergunta, como é que nós podemos erguer a luz do Evangelho bem mais alto do que a gente tem feito na nossa igreja? Boa. Para brilhar sobre mais pessoas. O que nós podemos fazer? Em meio a tantas luzes da cidade, como que a sua vai iluminar a vida de alguém? Como erguer mais a nossa, mais alto, né? Então, o professor tem que pensar, usando as próprias parábolas de Jesus, em trazer os membros para mais perto, para seguirem a lição. Por aquilo que eu percebi na lição desta semana, a gente tem uma característica da ideia do reino de Deus. Jesus já apareceu pregando em lições anteriores, e agora o reino de Deus precisa crescer. Me parece que esse termo não está na lição, mas eu queria abrir um pouco mais ele. Porque quando a gente vai para a Bíblia, tem exemplos e exemplos, e aí você precisa olhar um pouquinho o contexto do exemplo. Por exemplo, quando a gente vai para a ideia de fermento, principalmente na hora da Santa Ceia, a gente trabalha alguns temas vinculados que o fermento não é tão bom assim. Mas, quando a gente vai em outras ilustrações, já que a gente está trabalhando a questão de parábolas, como contar a história, para crescer o reino de Deus, precisa de... do fermento. Mas como assim, pastor? Não serve, mas agora serve? Como é que eu posso aplicar isso na minha classe? É interessante nós percebermos que as ilustrações, às vezes, um mesmo elemento de uma ilustração, de uma parábola, pode ser usado, às vezes, para uma coisa e às vezes para outra, né? O fermento é um desses elementos. Por exemplo, nós vemos na lição de Marcos que tem uma hora que Jesus fala que os discípulos devem tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Nesse caso, ele é negativo, né? Simboliza as doutrinas que fermentam e crescem também. A gente pode até perguntar para os membros, né? De que forma que as doutrinas erradas, os ensinos errados, são comparados ao fermento? Que vai crescendo, vai fermentando. E às vezes o fermento é positivo, como ele fala, o reino de Deus é como uma mulher que coloca fermento na massa do pão e vai crescendo, não é? E tem outros elementos também, o leão,
O leão é comparado ao diabo em um momento. Cuidado, o leão anda rugindo e tal. Mas o leão também é Jesus num outro contexto, o leão da tribo de Judá. Né? A estrela, Jesus é a estrela da manhã. E num outro contexto, Satanás é a estrela da alva. Então, nós precisamos entender o contexto em que a parábola é usada para extrair as lições que se quer extrair daquelas parábolas. Né? No livro de Marcos, como eu falei, ele trata de poucas parábolas. Mas as poucas que ele usa, a gente tem que conseguir extrair boas lições essa semana com os membros. Primeiro perguntando para eles, o que você acha? O que será que Jesus quis dizer com essa parábola? E aí os membros vão estar trabalhando e a gente vai contribuindo também. Muito bem, nesse episódio que a gente está trabalhando a arte de contar histórias, tem algo que para alguns eles reclamam muito, porque tem professor que vai lá na parte de sábado, na parte de domingo. Gente, estamos na quarta-feira e a pessoa girando o relógio. Fala, vai acabar e ele não chega na sexta. Então, como que o professor, que por qualquer que seja o motivo, tem, quem sabe seja essa metodologia que dá certo lá na escola dele, né, na classe dele, mas que seria um ideal, colocando-se nesse contexto que a gente está agora, de contar ao outro algo tão importante e que necessariamente não precisa ficar passando o dia a dia, mas levar um contexto geral para o coração do membro, né? Passar a lição dia a dia, agora é lição de domingo, agora de segunda, torna a lição maçante e você não consegue cobrir toda a lição no período da escola sabatina. O ideal é nós levantarmos aqui, resgatarmos os 3 pontos principais, ou 2 ou 4 da lição, para trabalharmos em cima deles. Quais são os pontos mais altos? Os pontos principais da lição dessa semana é por que Jesus contava parábolas? É um dos pontos, né? Por que Jesus contava parábolas se várias pessoas não entendiam? Era para esconder a palavra, mas Jesus veio do céu tão longe para esconder a palavra, né? Porque alguns entendiam, outros não. Como nós podemos fazer para nós entendermos a palavra de Deus? Porque quem entendia é quem estava mais próximo dele. Né? Então, esse é um dos pontos altos para a gente discutir, não importa se está na lição de domingo, segunda, de terça, é um dos pontos altos. Um outro ponto alto é pegar algumas das parábolas e trazer à tona. Por exemplo, nós falamos dessa da luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que a gente não pode colocar a lâmpada escondida na mesa? O que Jesus quis dizer? Como é que a gente pode fazer a palavra brilhar mais? É pegar esses pontos altos da lição. Nós precisamos cobrir os pontos altos dentro de um tempo que, se você for pegar a lição de domingo, segunda, terça, você vai fazer correndo para conseguir cobrir tudo e não vai cobrir tudo e vai falar mais do que os membros. Não fica poderiam característico falar. De participação. Não tem participação, interação. A pessoa fica ali tentando, quem sabe, mencionar alguma coisa e não está indo. E, obviamente, aqui, neste programa, nós sempre colocamos aquilo que, na nossa percepção, é o grande destaque da lição. E, na sua percepção, pastor, se a gente olhar assim, temos as características das perguntas para deixar mais interativo, mas lá no seu coração, quando você olhou para essa lição, estamos fechando o mês de julho agora, o que deu para aprender nesse período que estamos juntos, nessa jornada do período do mês de julho, abrindo o 3º trimestre? Eu acho que uma das coisas importantes e que está na lição dessa semana, do que a gente tem visto até agora, é que a gente tem que confiar em Deus. Mesmo que a gente não entenda todo o plano dele, a gente tem que confiar nele. E uma dessas questões de não entender e confiar é uma das parábolas que Jesus conta, que está na lição dessa semana. Eu acho muito interessante isso. Ele fala assim, numa das parábolas, né, que é como o reino de Deus é como um homem que planta a semente no campo e ele não entende como, mas ele sabe que a semente vai crescer. Você não sabe explicar exatamente como é que a semente cresce, como é que ela está extraindo tudo. E Jesus fala isso. O reino de Deus é assim. É como um homem que semeia, um agricultor, ainda que ele não saiba explicar o processo, como é que acontece, mas ele sabe que vai crescer, vai vir a espiga, vai vir o grão e ele vai colher e vai comer. Ele fala, assim é o reino de Deus. Nós sabemos que Jesus faz a coisa acontecer, que o reino de Deus está crescendo. A gente tem que continuar confiando em Deus e a gente sabe que a gente vai colher lá na frente. O meu sogro é agricultor, ele entende de muita coisa, mas eu acho que nem os cientistas sabem explicar exatamente como que se dá o processo do crescimento. Mas eles sabem que acontece, qual que é o melhor remédio. Eu acho que esse é o ponto principal até aqui. Nós temos que confiar em Deus, mesmo que a gente não saiba explicar tudo.
a gente sabe que vai acontecer no final. Meu querido professor, é com alegria que chegamos no final desse primeiro mês, desse terceiro trimestre. E eu tenho certeza que você tem se desenvolvido um pouco mais, tem levado as verdades com um pouco mais de claridade, né? Um pouco mais de luz para o coração dos nossos queridos membros, que está sobre a sua responsabilidade. Sim. Ellen White fala sobre isso no livro Conselhos para a Escola Sabatina. Compartilhe esse link para alguém que você está mentoreando, manda para aquela igreja que tem poucos recursos, quem sabe não tem alguém com um pouco mais de experiência e que pode abrir um computador, um celular Sim. e ver esse vídeo e contribuir com a lição da Escola Sabatina. Lembrando você que na descrição do vídeo você pode, inclusive, baixar as perguntas para deixar a sua classe de Escola Sabatina mais interativa e mais dinâmica. Eu quero terminar lendo um versículo, 2 versículos, um trecho aqui que mostra a importância da semente que é plantada. Várias vezes isso é falado na Bíblia. Eu quero concluir com isso, que você pode mostrar para o seu aluno também, para os alunos da classe. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sejam, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. A gente não sabe quando vai ser a colheita, mas a gente continua plantando e Jesus um dia vai vir fazer a colheita. Amém. Deus abençoe vocês. Nos encontramos nos próximos episódios, abrindo o segundo mês com outra temática e levando também um pouco mais de curiosidade bíblica para você, professor da Escola Sabatina.